Porque muito é dito, por exemplo, sobre sociedade patriarcal. Dava para não ter sido patriarcal até 1960? O problema é que, por conta de preconceitos da sociedade, nós ainda não conseguimos avançar no entendimento do que é o não consentimento. Para mim, o problema reside nisso. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Mandi Coelho, socialista trotskista, voz ativa nas lutas sociais, autora e militante. Com dezenas de milhares de seguidores, ela debate gênero, política, consciência e resistência. Professora, ativista e pensadora, ela traz coragem para questionar o status quo. A Lei Maria da Penha está sendo utilizada hoje por pessoas mal intencionadas. As reais vítimas nem estão utilizando. Pode vir a ser utilizada por pessoas mal intencionadas, como tudo na vida pode ser utilizado por pessoas mal. Não corroborado pela lei, pô. A única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a própria existência seja um ato de rebeldia. Camus. Mandi, você consegue me apontar os erros do feminismo? Ou você acha que o feminismo como um todo foi somente positivo para as mulheres? Tá. Pergunta polêmica. A primeira coisa que eu sempre falo, a gente estava até aqui conversando antes, para mim não existe o feminismo, tá? E isso tem importância porque, a depender do que você compreenda enquanto feminismo, a minha resposta pode mudar. Então, quando eu digo que eu sou feminista, inclusive, falo de um lugar específico, determinado, que é um feminismo que entende que a discriminação de gênero, a violência de gênero é um problema, mas que para compreender esse problema em sua totalidade, você precisa combinar com o entendimento de que a sociedade é dividida em classes. Por isso que digo que o meu feminismo é classista. Toda vez que você ouvir falar de feminismo classista, saiba que é aquele feminismo que se importa com a classe trabalhadora, com a divisão da sociedade em segmentos sociais. E o meu feminismo é um marxista. Então, primeira coisa para te apontar aí. Eu acho que tem leituras feministas, por exemplo, aquilo que se entende como feminismo radical, que é um problema, tá? Que é uma vertente do feminismo que é biologicista, biologizante, que entende que ser mulher é meramente uma construção biológica. E aí você abstrai todos os elementos da cultura, da identidade do que significa ser mulher, que se forma na vida viva e real dentro de uma sociedade. Então, é um feminismo excludente. Por exemplo, na medida em que não entende que uma pessoa pode ter nascido sendo designada como do sexo feminino ou masculino, mas que a forma como essa identidade de gênero vai se desenvolver na sociedade pode variar, porque a pessoa pode se entender, se identificar de outras maneiras. O que eu estou querendo dizer? Esse feminismo, que é o feminismo radical, ele exclui todo um segmento de pessoas que são as pessoas trans. E aí eu acho que ele não dá conta de abarcar a totalidade da opressão, ele não dá conta de ser um feminismo que, de fato, defende os setores oprimidos da sociedade. Então, isso, para te dizer. Agora, se você está chamando o feminismo como uma ideologia que defende o direito das mulheres, eu não diria que tem nada de ruim nessa ideologia. Tá, vamos por partes. Tá. Vamos pensar nesse feminismo radical. Beleza, então. Você citou um aspecto negativo dele, que exclui, por exemplo, mulheres trans. Aí vem uma questão. Eu sou um defensor, inclusive, em vários programas, da causa trans. Uma questão óbvia, mínima, de empatia e de... Você defende várias pautas ditas progressistas, né? Pelo que a gente conversou aqui. Acabo defendendo muitas coisas. Sim. Eu sempre falo o seguinte: ninguém nunca me coloque numa caixinha. Direita, esquerda, progressista, conservador. Eu tento enxergar a vida e olhar com bom senso as coisas. Sim. Dentro disso, o feminismo radical, ele exclui o trans. Tá errado. Vamos trazer. Só que, ao mesmo tempo,
você querer tornar em todas as áreas e funções e aspectos igual, não seria também um erro? Igual a quê, exatamente? Por exemplo, trans no esporte, que foi uma polêmica há pouco tempo. Sim. Ou ainda é uma polêmica. Ainda é uma polêmica. Seria justo com as mulheres que nascem biologicamente mulher? Sim. Você colocar e incluir a mulher trans nesse esporte que, porra, historicamente foi uma luta absurda de todas as mulheres para se ter exatamente essa igualdade, essa visibilidade, essa inclusão. E aí já não seria um contrassenso? Sim, tema polêmico. Eu acho que a primeira coisa seria importante essa discussão ser feita considerando a opinião das mulheres esportistas. Sim. Tá? Porque muitas vezes eu vejo esse debate sendo feito, em especial por figuras políticas, expoentes da extrema-direita, homens, muitas vezes, mas não apenas, que utilizam esse debate tendo finalidades políticas. Sim, sempre vai de ser maneira instrumental. Político rouba a pauta, a gente já sabe disso. É isso. Digo, então, antes de tudo, eu não vejo exatamente times, categorias de mulheres esportistas tendo essa como uma de suas grandes bandeiras, que é não queremos mulheres trans no nosso time, não queremos, não reconhecemos. Não vejo. Não estou dizendo que não possam ter mulheres esportistas que ideologicamente não concordem, mas não acho que esse é um dos principais problemas das mulheres esportistas hoje em dia. Mas você não acha que elas estão com medo? Uma segunda coisa. Mas você acha que elas estão com medo? Medo de verbalizar, por exemplo, ser contra? Acho que não. Pelo cancelamento? Cara, a Ana Paula do vôlei, por acho que exemplo, não. ela apanhou pra cacete quando ela foi contra a Tiffany no vôlei. Cara, ela apanhou pra caramba, velho. Ela apanhou... Ah, você é preconceituosa, você é homofóbica, você é não sei o quê. E não era uma questão, ela só estava trazendo o pensamento dela. A partir do momento que você vê uma turba se levantando e já te condenando e não querendo dialogar, cara, as demais atletas... Imagina, se a Ana Paula do vôlei sofreu isso, e tirando toda a outra vertente política dela, isso é uma outra coisa. Eu tô falando da pauta. Não sei se são coisas separadas, mas tudo bem. Vamos pensar na pauta. Eu acho que as pessoas ficam com medo, tu não acha, Mandy? Eu acho que nós estamos cada vez mais, no Brasil, mas no mundo, imersos numa polarização política entre extrema-direita e setores de esquerda ditos progressistas, que, inclusive, aquilo que é dito como a esquerda hegemônica no Brasil e no mundo não é exatamente aquilo que eu defendo, tá? Não sei se já deu para reparar na nossa conversa anterior aqui. Eu sou de esquerda, socialista, mas defendo uma série de coisas que são opiniões diferentes do hegemônico aí dentro da esquerda. Por exemplo, não acho que China é socialista, acho que Venezuela é uma ditadura. Enfim, não vem exatamente ao caso. Mas estamos nessa polarização. É claro que os debates políticos serão passados pelo crivo dessa polarização. Então, não tem muito como fugir disso, entendeu? Ainda mais com as redes sociais se desenvolvendo como um espaço, uma arena de debates políticos, em que o debate se desenvolve meio sem critérios, meio sem regras. Aqui nós estamos num podcast fazendo um debate, é um ambiente que tem uma certa conduta, né? Digamos que a internet, ela é um terreno livre dessa forma de você debater, e aí qualquer opinião política está sujeita a determinadas... Sei lá, você pode ser julgado, Claro. Entendeu? Então, eu acho que isso existe. Agora, se eu diria que as mulheres esportistas estão com medo, não sei dizer. Essa mulher específica que você comentou emitiu uma opinião que foi levada a um debate público, né? Agora, não sei se as demais esportistas concordam, discordam de mulheres trans nos esportes, mas não dizem nada porque tem medo, não saberia dizer, acho que não tem dados também disso. E a sua opinião, só pra qual voltar... seria? Tá, mas a sua opinião qual seria? Sobre o quê? Sobre essa questão. Se é justo com as mulheres biologicamente... Eu acho que tudo bem. Tu acha que tudo bem? Eu defendo que mulheres trans possam participar de categorias e times esportivos. Mesmo, por exemplo, na natação, que biologicamente uma mulher ela tem menos capacidade do que uma mulher trans
porque biologicamente, a gente pode explicar isso porque não é necessário, mas ela tem uma constituição anatômica diferente, densidade óssea, muscular. Sim. Beleza, mas ela passou pelo processo, sim, mas ela construiu toda a arquitetura anatômica dela e fisiológica, enfim, de uma forma. E aí você pode olhar na natação, pulou na água. Se tiver uma atleta trans, ela vai ganhar. Não necessariamente, mas veja, eu acho muito ruim e muito simplória, tá? A forma de fazer o debate sobre mulheres trans, partindo desse ponto de vista. Porque, primeiro, você é médico, na verdade você tem o conhecimento anatômico, biológico, mas nós não sabemos exatamente qual das características corporais, fisiológicas, anatômicas é a mais determinante para que uma pessoa possa vencer uma prova de natação. O que é que eu estou querendo dizer? Existem doenças, características, traços, coisas que estão no DNA de mulheres que podem fazer com que elas desenvolvam características biológicas ditas masculinas. Por exemplo, mulheres que têm ovário policístico. Isso é um problema, é uma questão de saúde da mulher. Mulheres com ovário policístico podem vir a desenvolver mais testosterona e características ditas masculinas, e nem por isso eu acho que a gente deveria abrir um tribunal dizendo que mulheres com ovário policístico podem ou não ser esportistas. Acho que elas têm o direito de ser esportistas, ainda que no DNA, na trajetória, sei lá, da herança genética, dos elementos e traços biológicos dela, ela possa ter algo que influi, que signifique que ela vai ter uma ou outra característica considerada masculina mais do que a outra competidora dela. Então, eu acho que o debate sobre mulheres trans no esporte deveria ser feito mais desde esse ponto de vista, que nós não temos condições de abrir chamo de tribunal mesmo, porque eu acho que é dessa forma como esse tema é posto na sociedade. Não acho que nós temos como fazer um tribunal biológico para dizer qual característica a fulana, a ciclana e a beltrana têm ou deixam de ter que significa que elas estarão em vantagem ou desvantagem em relação às outras. Deixa eu te explicar, aí tu volta lá para aquele ponto. Então, aqui é o seguinte, pegar uma mulher com um ovário policístico, ela vai ter uma androgenia maior. Só que assim, não muda no grosso, percentualmente não muda a quantidade de testosterona de forma suficiente a trazer nenhum tipo de benefício anatômico, como eu falei, ou fisiológico para ela. Na verdade, ela vai ter algumas características que podem até prejudicar a vida dela, tá? Sim. Agora, quando eu tô falando de uma mulher trans, que ela nasce cromossomicamente XY, eu tô falando de uma pessoa que até transicionar ou até se entender e decidir viver, né? Ser mulher, porque é a identidade, inclusive mental dela, e eu apoio isso, ela vai ter vivido, não importa, 15 anos, 18 anos, 12 anos, 20 anos, com 10 vezes mais, 10 vezes não, isso aí falei bobagem agora. Uma mulher, ela vai ter no máximo, sei lá, uma produção ali de, 10 nanogramas de testosterona. Isso quando nem é detectável, tá? É 7. Um homem, ele vai produzir ali semanalmente, ele vai ter, enquanto a mulher ela vai ter no sangue dela lá 7 a 10 de testosterona, o homem ele vai ter partindo, tá? Um homem saudável, ainda mais jovem, de 600 a 1000. A gente está falando aí, cara, 60 vezes mais. Né? Então, 70 vezes mais. Então, quando a gente pensa, a gente olha e fala, cara, então, há uma mudança, sim, conformacional. A gente fala por capacidade física, de carregar peso, como eu falei, densidade óssea, explosão. Tanto que quando você vai pegar os recordes dos esportes, você vai ver que os números dos homens vão ser melhores que os números das mulheres em quase todos os esportes. Né? Agora, beleza. Por que eu estou te dizendo e te provoquei nisso? É porque a pauta do esporte, eu sempre falo isso, ele é um detalhe no todo. Claro. Mas não é aqui que está o erro. Não acho. Vou te explicar onde. Eu acho que eu entendi. É que as pessoas querem impor tudo. Tudo. Tipo assim, o radical,
a feminista radical, ela quer excluir tudo. Mas, de repente, uma outra ala do feminismo quer incluir tudo. Quando, na verdade, conceitualmente ou humanamente falando, deveria ser incluído tudo. Mas, na prática da vida, algumas coisas deveriam se olhar e dizer, olha, gente, somos todas mulheres. Mas aqui não dá para ser. Porque se a gente colocar, nós vamos estar prejudicando um número X de mulheres que não tem nada a ver com isso e que lutaram também historicamente para chegar aqui. Qual o problema de vocês abrirem mão de estar no esporte? Mas nós nos incluímos, somos todas mulheres, mesmos direitos, o mesmo olhar. Então, mas não é possível você dizer essas mulheres não podem entrar aqui, mas somos todas mulheres. São duas acepções que se contradizem e se invalidam. Depende, eu gostaria muito de jogar basquete. Uma vez que você impede uma mulher uma mulher trans, de ser parte de um time por ela ser trans. Mas você invalida o reconhecimento dela enquanto mulher. Mas você não acha que acontece isso o tempo todo? Eu adoraria jogar basquete na NBA, mas eu tenho 1,75 m, velho. Eu não posso. Eu adoraria ser jockey. Pois é, mas eu tenho 1,75 m, eu tinha que ter 1,5 m. Sim, mas não são todas as mulheres trans que estão se tornando esportistas. Mas né? É disso que eu tô falando. Olha são aquelas que gostam do esporte, que têm afinidade, que, sei lá. Então, mas é disso que eu tô falando. Mas a vida, o tempo todo, ela nos traz impedimentos. Sim. Eu gostaria muito de muitas coisas, mas eu não posso. E eu tenho que conviver com essa realidade. Beleza, eu nasci numa condição onde a minha mente me vê mulher, mas o meu corpo é homem. Cara, deve ser dolorido pra caramba então, isso daí, tá ligado? Claro, com certeza. Deve ser dolorido. Com certeza. Eu vou ressignificar. E gera aquilo que a gente chama de disforia de gênero, que é você... Não, cara, deve ser umas situações mais terríveis mentalmente você enfrentar. Quer dizer, a pessoa já é uma vitoriosa de olhar no espelho e falar, eu vou vencer isso. Agora, tem coisas que poderiam ser ditas, mas não dá para ter tudo. Tudo não dá para ter. E eu falo isso até por uma questão de harmonia entre os grupos. Eu acho que o movimento feminista, ele seria muito mais, inclusive, forte e coeso se simplesmente se olhasse e falasse, cara, vamos olhar com bom senso? Porque por essa minoria, eu não posso prejudicar a maioria. Mas eu não acho que a maioria está sendo prejudicada. Quando você coloca... Depende, que não são, por exemplo, todas as mulheres trans que fazem parte de times ou que competem em alguma categoria que ganham o primeiro lugar ou que o time delas fica em primeiro lugar em todas as competições. Isso não é assim. Então, acho que isso já demonstra que não necessariamente, pelo fato de você ter uma mulher trans ali naquele esporte, isso significa que ela vai ganhar diante das outras mulheres. Mas e fica da na mesma cabeça. forma o inverso também, né? Homens trans que nasceram biologicamente mulheres e que passam pelo processo de transição de gênero, hormonização, e assumem a sua identidade como uma identidade de homem, Sim. se inserem em algum time masculino, não necessariamente isso significa que os times ficam sempre em último lugar por causa disso, e eu também defendo que homens trans possam fazer parte de times masculinos. Para mim, o problema do exemplo da testosterona que você deu, e aí, de novo, não sou médica, não estudei esse tema específico a fundo, eu falo... eu entendo o que você está falando, eu entendi. Mas, para mim, o problema é o seguinte... Então, qual é o critério, exatamente, para você considerar o que é ou não uma vantagem ou uma desvantagem? Porque, beleza, quando você vai observar, o nível de testosterona é diferente. Mas, então, passando 10 anos fazendo hormonização, isso já se regulou. Ou 12 anos, ou 15 anos, ou 17 anos, ou 20. Qual é o critério? Digo, então... Acabou o esporte. Mas o esporte vai ter que necessariamente virar um elencar de critérios biológicos para você comparar todos os competidores, não apenas para você comparar mulheres cis e mulheres trans, mas porque vão existir uma série de desigualdades nesse sentido. E uma mulher que teve ovário policístico por 20 anos, uma mulher que acabou de desenvolver, isso certamente vai gerar traços distintos entre elas. Então, nós vamos ter que construir uma grande tabela com critérios dizendo, aqui se você tem ovário policístico há 30 anos,
anos, então você não pode. Mas se você só tem há 2, então você pode. Entende? Vira uma coisa que acaba com o esporte. Mas já acontece isso. O esporte, infelizmente, por exemplo, olha o doping nas Olimpíadas. Sim. Qualquer traço, se o cara usar cafeína, cara, ele é pego no doping. Mas daí é um negócio diferente. Não é louco isso? Não, sim, mas ó, veja, cafeína, cara, cafeína. Sim. Se o cara usou e ele for pego no doping, ele tá fora. Por quê? Porque se criou várias regras para tentar fazer o quê? Isonomia. Exatamente, maximamente igual. Sim. Se eu tenho alguma capacidade que me melhora, e isso foi construído, dou um exemplo. Você pode concordar ou não comigo. Vamos pensar, eu estou construindo um atleta, sei lá, de levantamento olímpico. Uhum. E eu dopo esse moleque desde cedo. Sim. Hormônio. Bom, só que existem as competições juvenis, né? Até ele chegar profissional. E elas são, os caras analisam se tá dopado, não tá e tudo mais. Mas vamos supor que eu peguei esse moleque e nunca coloquei em competição. Foi um experimento científico. Daí ele chega na fase adulta, eu boto ele nos campeonatos, ele ganha tudo. Sim. Cara, aí ele é campeão mundial, bicampeão, tal. Daqui a pouco, olham a história e percebem que esse moleque ele foi construído no doping. É justo o título dele? Porra, não é, cara. Claro. Ele competiu com uma pá de cara que nunca burlou a regra, ou tentaram não burlar a regra. Deixa eu te trazer um outro exemplo. E eu sei que existem corpos anatomicamente mais ou menos ideais para cada tipo de esporte. Michael Phelps é um. Perfeito. Exato. Perfeito. Bem falado. Se comenta muito sobre isso. Então, a depender da composição anatômica da pessoa, ela vai ter mais ou menos vantagem. Então, por exemplo, eu não saberia te dar um exemplo concreto, mas um nadador que tem uma altura X, que tem os braços uma mais distância longos, do ombro que é Y, que, por exemplo, eu estava vendo outro dia... não lembro o nome do esportista, mas estava se avaliando que as características anatômicas dele permitiam com que ele, dentro da água, não chegasse a romper aquela barreira fina da água. E isso trazia uma vantagem para ele, porque ele conseguia deslizar mais dentro da água, porque não tinha o atrito de ficar saindo. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Entendi. Digo, tem pessoas que têm características anatômicas que fazem com que elas se prevaleçam diante de outras. Isso não é questionado. Mas e não necessariamente você vai impedir pessoas que têm características anatômicas que talvez não ajudem elas, por exemplo, um nadador que não tem as características tais quais as do Michael Phelps, você não proíbe elas de participar. E nem você cria um regulamento dizendo que pessoas que têm características como Michael Phelps não podem competir. Sei, mas é que o Michael Phelps não construiu isso. O Michael Phelps nasceu assim. Ele nasceu biologicamente assim, geneticamente assim. É igual eu te falei do jogador de basquete. Para você jogar na NBA, você tem que ter mais de 1,90 e 1,95 de altura. Não tem como menos. O problema não é que as pessoas tenham vantagens ou desvantagens entre si. O problema é se você nasceu dessa forma ou não. O problema é se você construiu isso de uma forma aonde o outro não teve a mesma oportunidade de construção. Por exemplo, aquilo que eu te disse. Se eu pegar um garoto, dar hormônio para ele desde cedo, eu vou construir uma máquina diferente de um garoto que eu não dei hormônio. Uhum. E aí eu já estou sendo injusto, porque eu estou colocando algo de fora naquele garoto para prepará-lo para aquilo. Geneticamente eles são diferentes. E todo mundo é geneticamente diferente. Alguns podem ter mais propensões positivas, outros menos. Igual a altura para ser jogador de basquete é um exemplo. A questão... que a gente falou do trânsito, até para acabar esse assunto, para a gente pular, é que eu falei o seguinte, ele nasce numa condição muito especial, que já é desafiadora em si, para a alma do indivíduo. Sim. E que ele já se torna um vencedor quando ele decide querer viver da melhor maneira possível essa vida. Para si. Eu acho. Claro. É o que eu acho que há o extrapolar quando a gente pega questões superficiais... Porque para mim isso é superficialidade na vida. E a gente quer impor como uma questão obrigatória e não percebe que traz mais prejuízo à causa do que benefício. Porque o movimento feminista, para mim, ele foi muito positivo para a mulher. Só que, a partir do momento que eu começo a extrapolar, porque eu acho que
todos os direitos e todos os desejos têm que ser amparados, eu estou negando a realidade. Seria como eu dizer que eu, com 1,75 m, deveria poder jogar na NBA, onde eu sei que tem que ter 2 metros para cima. Se meu pai ficasse falando, não, filhinho, você tem direito, você deve, vai lá, é seu sonho, vai lá. Cara, desculpa, eu só ia ser a pessoa mais frustrada do mundo. Ou eu ia ter que impor a minha realidade ao mundo e eu ia acabar com o esporte, porque aí eu ia tornar o basquete, que é um espetáculo, onde a gente selecionou na natureza pessoas altas, gigantes, para fazer aquilo, e que não só são gigantes com habilidade para aquilo. Não é todo mundo que é alto que joga basquete. Claro. Como não é toda mulher trans que vai querer ser esportista. É uma minoria. Mas é disso que eu tô falando para ti. Vamos olhar a causa trans. 90%, eu tô usando um número, obviamente, da minha cabeça, Sim. tá? É só para exagero, inclusive, mas é para ter o diálogo. 90% estão lutando contra a prostituição, porra. Sim. Contra o abandono, contra a marginalização. Direito ao emprego. Direito ao emprego. E a gente está, de repente, trazendo a pauta do esporte. Por que não? Mas uma exclui a outra? Aí é que tá. Sabe o que mais gera? Gera exatamente o que a gente está falando aqui. Ao invés de todo mundo se concentrar naquilo que importa realmente, que é a inclusão, né? A mudança do estigma e paradigmas sociais, Sim. o olhar de educação para essa população, a gente traz um ponto polêmico à causa e causa mais divisão. Eu acho que assim, é como você querer dar 10 passos na frente antes de ter dado o primeiro. Você vai saltar, você não vai conseguir, você vai cair. Entendi. Você entendeu meu ponto? Entendi. Algumas coisas. A primeira é que eu acho que não são temas excludentes entre si. Você falar de trans nos esportes, que eu concordo plenamente, não é o principal problema da vida das pessoas trans, mas você falar disso não exclui que você também possa jogar a luz aos outros temas. Na verdade, quem coloca o tema de trans nos esportes no centro do debate político não sou exatamente eu, por exemplo. Eu não gosto de falar em nome das feministas, porque como eu te falei, não existe o feminismo enquanto uma coisa única, mas eu não diria que as feministas são as pessoas que colocam no centro do debate trans nos esportes. Isso é trazido à tona, em geral, pelas figuras políticas de extrema-direita, como eu disse, com uma intenção política de questionar a identidade trans em si e de criar uma coisa que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, que a extrema-direita começa a fazer aqui no Brasil, que é criar inimigos, né? Que é criar um setor da sociedade para você justificar os problemas da sociedade a partir dele. Então, o problema são os imigrantes, o problema é a comunidade LGBT, o problema são as feministas, e isso cria uma ilusão, e isso é uma narrativa que faz com que as pessoas achem que o problema da falta de emprego, o problema da desigualdade nos esportes, o problema da desigualdade social é um problema de brigas entre nós, e não de projetos políticos, escolhas, intenções políticas dos governantes, da elite política, etc. Mas isso é todo um outro debate também. O que eu tô querendo dizer é que nós podemos falar sobre ambas as coisas. Agora, o que eu acho importante, Felipe? São indivíduos. Eu acho que quando se debate se pode ou não estar num time, no esporte, a gente esquece que nós estamos falando de pessoas. Eu sei. Pessoas de carne e osso. Eu sei que você sabe. Mas é porque... Digo, esse raciocínio de por que é que... Será que levando também até o extremo a gente não acaba deslegitimando uma luta importante por causa de uma minoria e tal? Esse raciocínio esquece que, beleza, é uma minoria de mulheres trans que estão nos esportes, dentro do universo total de mulheres trans. É por isso que eu falei. Mas tem tantas causas a se resolver, exato, entendeu? Mas ainda assim são indivíduos. Mas é que esse tipo de pauta... qual é o problema do indivíduo, da mulher que quer ser jogadora de vôlei? É que esse tipo de pauta gera mais polêmica do que realmente solução
e não permite que a gente olhe para aquilo que realmente precisa de solução, porque divide o olhar. E como gera muita polêmica, gera hype pro olhar, entendeu? Poderia não Mas dividir. é inevitável. Ó, não sei se é inevitável, sabia? Lembra que você falou de poder? Sim. É isso. A direita aprendeu a polemizar. Sim. Mas a esquerda também sabe polemizar. Sempre foi rainha em polemizar. Então, assim, o poder usa e manipula quem tá lá na ponta sofrendo. Eu saio daqui agora, a gente sai daqui agora, fizer um exercício, a gente dá uma volta no quarteirão, aqui atrás tem uns motéis aqui atrás. Eu fico, não tem jeito, eu falava pra minha mulher, eu morava em Santos, eu vinha pra cá, 6 horas da manhã, voltava tipo 2 horas da manhã, a entrada de Santos é uma zona de prostituição, e vez ou outra minha esposa me acompanhava no trabalho, zona portuária. E eu passava com ela ali, então pessoas seminuas ou nuas mesmo na rua. E eu passava com ela e falava assim, não há nada mais triste e doloroso do que essas pessoas viverem isso. E eu passo aqui, eu vejo a mesma coisa. E, cara, uma fila de mulheres trans, mulheres, né? Enfim. E eu olho aquilo e falo, cara, isso aqui é um drama real. Perfumaria, banheiro trans, banheiro não trans, trans no esporte. Isso é perfumaria diante de uma realidade que é o que a gente deveria encarar. Só que é o que você falou, o poder, ele aprendeu a usar as pautas e aí torna turva a visão para aquilo que realmente importa. E a gente não resolve nem o que importa e nem o outro. E fica só na briga. Sim, olha, eu acho sobre o problema da prostituição. Eu acho que... Talvez você saiba, não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos de idade, o que é uma coisa absurda. E demonstra a situação de marginalidade social que esse setor, essa parcela da sociedade está submetida. E eu acho que a prostituição, ela é outra das consequências dessa situação de marginalidade social. E é muito bizarro que o capitalismo e a sociedade tenha relegado toda uma parcela das pessoas que aqui vivem a esse tipo de condição. De você não ter emprego, de você ter que se submeter a uma tal objetificação para você poder sobreviver. Então, nesse quesito, eu tenho pleno acordo. Eu acho que é a mais pura ilustração. Entende? É urgente. E eu acho que é a mais pura ilustração de como a sociedade não está funcionando. Perfeito. Tá? Isso é uma primeira coisa. Agora, eu não sei se eu concordo com o fato de ser perfumaria. E vou tentar te dar um outro exemplo. Tá. Em termos de direitos do trabalho, eu acho que nós temos uma pauta central do direito do trabalho que tem a ver com o direito ao emprego. Ou, por exemplo, o aumento do salário mínimo. Essas são pautas base, digamos, são bandeiras fundamentais de qualquer trabalhador. Agora, tem outros problemas no mundo do trabalho também. Por exemplo, o assédio moral. O assédio sexual também, mas vamos falar aqui de um debate que nem perpassa exatamente pela desigualdade de gênero. Porque tá bom. O assédio sexual é muitas vezes, né, relacionado. Sim. E é mais fácil acontecer com uma mulher. Exatamente. Sim. Mas o assédio moral é uma pauta, é um problema real. Talvez não seja um problema fundante como aumento do salário mínimo, como você ter o direito ao emprego, você ter o direito a uma aposentadoria. Agora, acho que nós precisamos falar sobre o assédio moral, tanto quanto essas outras pautas. E você jogar luz a essa pauta ajuda a você debater os problemas trabalhistas em geral. Assim como você debater o problema da falta de emprego, ajuda você a questionar quais são também os problemas que existem no emprego hoje. Então, eu vejo como debates complementares, entende? É dessa maneira que eu encaro o debate de você falar sobre a marginalidade das mulheres trans, o absurdo da expectativa de vida, Entendi. Que são temas fundamentais para mim. É tipo, porra, isso aqui é o... Tem o fundamental, Exato. A prioridade, mas não exclui a gente falar das outras causas. Eu não digo que é excludente, eu só falo que o poder, o jogo, o poder... se instrumentaliza. É claro. E não resolvemos nada, claro. Entendeu? Agora, uma coisa que você falou, pra gente até essa questão da assédio moral e do feminismo, a gente trazer pra cá. Eu te perguntei se o feminismo errou em alguma coisa e tal. E, né, a gente tava conversando. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muito é dito, por exemplo, sobre sociedade patriarcal. Sim. Aí eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Dava para não ter sido patriarcal? Até 1960?
Eu sempre falo isso. O advento do anticoncepcional, que para mim foi a mudança do game na vida das mulheres. Fundamental. Decide quando e com quem engravida. Aí, obviamente, você consegue decidir sobre prioridades na vida. Se é ser mãe, se é trabalhar, se é ter um emprego, se é independente, liberdade sexual. Você vai dando essa autonomia às mulheres, que até então não tinham. Beleza. Só que aí só tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo, assédio moral. Beleza, a mulher ela começa a trabalhar. E ela começa a sofrer um tipo de pressão que é isso aqui, assédio moral. Só que sabe qual é o mais bizarro? Os homens sempre sofreram assédio moral, só que nunca se queixaram. Olha que loucura isso daqui, tá ligado? Não, absurdo. Loucura. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas das coisas que hoje a gente está brigando são exatamente pelo avanço da consciência da nossa sociedade. Porque nós vamos evoluindo, vamos entendendo, vamos melhorando e vamos, organizando essa coisa toda de uma maneira mais... Só que nós temos um problema. Qual é o ponto de equilíbrio em um trabalho, numa cobrança, por exemplo, de um patrão ou de um empregado, de alguém que ali é um supervisor, está numa escala dentro da hierarquia superior? Qual é o limite, cara, do assédio moral, mano? Porque isso também pode ser muito subjetivo. E aí entra a questão. Quando eu entro na subjetividade, eu corro o risco de começar a trazer um problema. Eu tô entendendo o que você entende meu ponto? Eu não sei como esse é igual assédio sexual. Quando é um flerte e quando sai do flerte pro assédio, tá ligado? É mó complicado isso. 3 coisas sobre isso. Primeiro, sobre o patriarcado. Novamente, para mim, não gosto de debater sobre o patriarcado. Sim. Porque o que isso quer dizer, exatamente? Isso é eterno, né? Exato. Não, dentre as vertentes feministas existem leituras distintas e eu não parto do lugar de quem pressupõe de que existe um patriarcado quase como uma entidade pairando. Sabe que nem a gente diz? A gente vive sob o sistema capitalista. Sim. Muitas vezes patriarcado é usado quase como um sinônimo. A gente vive sobre o sistema patriarcal. Eu acho que isso não diz muita coisa e não nos ajuda a entender quais são os problemas da sociedade e nem a entender, inclusive, o problema da desigualdade de gênero. Então, só abrindo aqui, não vou muito me aprofundar, mas só abrindo um parênteses polêmico, quem quiser saber mais sobre as teorias do patriarcado pode me mandar uma mensagem. Eu tenho material de leitura sobre isso, acho que é um tema importante. Agora, é claro que eu diria que existe um patriarcado, não enquanto uma entidade pairando no ar, mas se nós estamos utilizando patriarcado como sinônimo de uma sociedade desigual, de uma sociedade que é marcada pela desigualdade de gênero, de uma sociedade que trata homens e mulheres de maneiras distintas, aí eu acho que sim, nós podemos dizer que o patriarcado existe. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu também tenho um problema com a subjetivação da política, tá? E eu acho que nós vivemos num momento que filosoficamente, inclusive, estão se desenvolvendo concepções, teorias do conhecimento, formas de entender o mundo que levam até as últimas consequências à subjetividade. Tudo se explica pela subjetividade e cada um tem sua própria subjetividade. Logo, eu sou diferente de você, que é diferente do outro. Não existe mais traços de igualdade entre os sujeitos. Cada sujeito é um sujeito no mundo. E isso leva a uma atomização total, a uma individualização total, e eu acho muito problemática essa forma de entender o mundo, de entender os problemas, em que você não tem totalidades, você não tem coisas em comum. Então, veja... Tu pensa dessa forma? Eu penso, é o que eu estava te falando. Que coisa legal. Porque isso também é diferente. Muito diferente. Tem grande parte dos setores da esquerda que não pensam dessa maneira. A maioria relativiza a moral. Se tu relativizou a moral, cada sujeito tem a sua, pô. Acabou. Agora, veja... Não é? É verdade. Acabou. Aí tudo é subjetivo. E eu acho que tudo passa pela subjetividade mesmo. Mas daí pra você dizer que tudo é subjetivo, que todas as experiências são... Como é que tu vai construir uma sociedade subjetiva? Não dá, né? Não dá. Impossível. E eu acho que, em especial, desde os anos 80, 90, nas universidades,
a filosofia, a teoria do conhecimento que impera é uma que caminha para esse caminho. E eu acho isso perigoso. Por isso, inclusive, que eu me digo materialista, tá? Mas isso é toda uma outra conversa que nós poderíamos ter. Agora, terceiro tópico, sobre o problema do assédio, isso. né? Eu acho que nós não podemos... O ponto da objetividade da questão, né? Exato, exato. Para mim, qual que é o problema disso? O problema é que, por conta de preconceitos da sociedade, nós ainda não conseguimos avançar no entendimento do que é o não consentimento. Para mim, o problema do assédio reside nisso. E existe muita confusão sobre o que é que significou um consentimento, qual é o limite em que você consentiu, você não consentiu, qual é o limite em que você se sentiu coagida ou coagido a consentir ou não consentir. Então, veja, para mim... Qual que é o critério que define o que seria uma violência, um assédio? O critério, para mim, é o consentimento. Só que eu entendo que o debate sobre o consentimento na sociedade, ele é nublado e difícil de ser feito pelas subjetividades das pessoas também, mas principalmente porque eu acho que a gente vive numa sociedade que relativizou, durante a maior parte dos anos, a possibilidade das mulheres consentirem ou não. Não sei se eu te entendo. Eu te entendi. Eu achei muito legal o que você falou. Acho que a palavra consentimento é a melhor de todas. Por exemplo, você tá ali conversando com uma mina, ou você vai chegar numa mina, ela fala, pô, não quero conversar contigo. Acabou. Você vira as costas e acabou. Qual é o problema do nosso tempo? O problema do nosso tempo, vou dar um exemplo para você prático. As falsas acusações, por exemplo. Tá chovendo. É um debate muito... Mas tá chovendo. Eu não tenho nenhum acordo. Não, é muito louco isso aqui, olha só. Eu conversei com um perito. Perito. O cara é o cara, tá? No Brasil. Ele é perito especializado em conversar com crianças e mulheres vítimas para saber... É todo um trabalho científico feito, traços de mentira em depoimento. E não é aquele cara que fica olhando, olha, levantou a sobrancelha, não tem nada a ver. Barato é todo científico. O cara é um gênio, ele veio aqui e explicou. Não, nada, isso é tudo mentira. Ele falou pra mim, tudo mentira isso aí. Ele tem falou, alguns canais do YouTube que cairiam aí com essa tua opinião, hein? Rapaz, ele me provou, é tudo mentira, porra. Agora, o trabalho que ele realiza é realmente metodológico, científico, comprovado. E ele então explica pra mim, falou, Felipe, de cada 10, 8 são mentira. De cada 10 acusações que estão chegando, 8 são mentiras. Tá. Não, isso é muito louco. Eu debato... Você deve saber, o pessoal deve saber, eu debato bastante... Eu não debato só sobre o feminismo, mas me convidam muito para debater sobre o feminismo. Mas eu diria que eu sou uma debatedora de temas políticos gerais. Isso. Também sobre o tema de mulheres, feminismo e tal. E quando me convidam para debater sobre feminismo, muitas vezes é contra aqueles que defendem a ideia de que hoje o problema das leis e o problema da Maria da Penha é o problema das falsas acusações. Eu tenho um problema muito sério com isso, tá? Porque eu acho que até podem existir falsas acusações. Só que eu não acho que a principal questão, o principal entrave que nós temos hoje para defender o direito das pessoas sejam as falsas acusações. E eu também não acho que o principal... Cara, existe uma epidemia, nós poderíamos dizer, de violência contra a mulher, de violência doméstica. Isso é um tema social profundo, muito fundamental, necessário de você estudar, aprofundar, de expandir o entendimento sobre isso na sociedade. Porque, como eu dizia, eu acho que nós temos uma sociedade que relativizou durante muito tempo o direito das mulheres e, portanto, violências eram entendidas como coisas naturais. Você submeter as mulheres, você observá-las, você entendê-las como seres inferiores era algo natural. Subjugar, né? Sim. Era algo que nem era questionado, entende? Isso na época dos nossos avós foi assim, muito comumente. Cara, muito... Na época dos avós, mas inclusive tem algumas coisas absurdas. Por exemplo, a mulher só foi entendida como um ser jurídico, um ente jurídico, que tem o direito de ter uma conta no banco, que pode ser reconhecida como alguém com direito à propriedade. Muito recentemente, nos anos 2000. Direito ao divórcio. 1980. Isso é fato, São coisas muito recentes. Sim. Tipo, pra mim é absurdo pensar nisso. Então, eu
Até fazendo uma analogia com o debate das trans nos esportes. Eu acho que nós podemos falar sobre falsas acusações. Elas certamente devem existir, mas para mim são a exceção da exceção. É a perfumaria. Para mim o problema fundamental é o problema da violência doméstica, da violência contra as mulheres, dos... Não sei se pode falar palavras fortes aqui, mas estupro. Enfim, esse tipo de coisa, entende? Mande, olha só. Isso tudo que você está falando está certo. Conversando com esse perito, ele explicou assim para mim. Uma última coisa para eu fechar o meu raciocínio. Então, quando alguém traz à tona o tema das falsas acusações, e você trouxe aqui com um dado de um perito que você conhece, para mim o problema é que essa argumentação, isso hoje ajuda a fortalecer um projeto político, uma visão política, uma ideologia política que deslegitima mulheres que fazem denúncias de violência e mulheres que utilizam a Lei Maria da Penha. Porque o problema das falsas acusações, ele vem para questionar, a Lei Maria da Penha logo não serve de nada, porque a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, é um privilégio das mulheres, porque ela concede benefícios para as mulheres que, podendo fazer qualquer denúncia, vai necessariamente ser beneficiada, porque vai necessariamente mentir, logo quem são as grandes vítimas da sociedade são os homens. Essa é a lógica por trás daqueles que levantam o debate das falsas acusações. Então vou te passar o que eu penso. Primeiro, não concordo e não vejo e não entendo dessa forma. Eu acho que a Lei Maria da Penha é necessária. Ponto. Então, para deixar bem claro aqui, o público Red Pill vai olhar pra mim e vai achar que eu sou um viadão, tá ligado? Como é que é? Me chamam de tudo aqui. Aqui, eu debati com o pastor Tassos Licurgo, defendendo os trans. Eu fui missionário 17 anos da minha vida, tá ligado? Aí tu vai lá ver os comentários, você não sai do armário, esse cara... É óbvio. Então, se eu defender mulher, mas se você é um feminista... Não. Eu já falei, não me coloquem nunca numa caixa. Eu vou explicar para você. Eu sou o seguinte, eu vou pelo bom senso. O meu avô batia na minha avó. Aquele cara antigo. Bebia, batia na avó, tinha amantes, era um homem extremamente trabalhador, mas violento. Como eu acredito que a maior parte dos avós do Brasil. Brasil viveu isso. Do mundo. Avós e bisavós. Era comum. Sim. Meu pai... Pelo contrário, foi o cara mais amoroso que eu conheci, marido da mesma mulher, 24 anos da vida dele, até a minha mãe falecer. Um homem íntegro, maravilhoso pai. Porque ele olhou pro pai dele e falou, não quero ser um pai igual ao meu pai. Marido igual o meu pai foi com a minha mãe. Enfim, ele mudou, ele ressignificou. Qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte, eu tive mãe. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Tem que ter dignidade igual a um homem. Ponto. Porque não somos diferentes, somos seres humanos. Ponto. Ótimo. Eu sou casado há 17 anos com a mesma mulher. Eu sou pai de 3 filhos, sendo que uma é uma menina de 3 anos, que eu quero o melhor para ela. Eu quero toda a proteção do mundo para ela. Mas, de novo, tem que ter justiça. Justiça, justo, é equilíbrio. Bom, dito isso, qual é o meu posicionamento? A Lei Maria da Penha, ela é necessária. Bom, ela é necessária. Só que ela não pode estar mal feita. Uhum. Por quê? O que o perito me explicou? Felipe, por uma questão cultural e psicológica, somente 20% das mulheres que sofrem agressão de um homem vão na delegacia procurar ajuda. Sim. Olha que loucura. Isso Ou seja, é assim mesmo. 80% tá de fora. Tá. Então, das 100 mulheres, dos 100% das mulheres que estão indo fazer denunciação verdadeira, por isso que esse número é meio que lúdico, mas é fácil de entender. 80% é falsa acusação. É bem interessante. Por que espalhou tanto a falsa acusação? Por 2 motivos. Vou te explicar. Por 2 motivos. Porque não acontece nada com a mulher que faz a sua denunciação. Absolutamente nada. E aí nós temos um grande problema aqui. Eu quero defender as mulheres, mas eu não posso prejudicar os homens também por causa disso. 2 errados nunca vão fazer um certo. Olha, eu tenho uma lei que é necessária, mas ela está mal elaborada. O que é que custa? Eu perguntei isso aqui para Márcia Tiburi, que é uma voz expoente. Eu falei, Márcia, mas por que você, como sendo uma voz expoente, não levanta, pelo menos, o fato de que mulheres sem caráter estão usando da lei, que era para favorecer as mulheres que precisam, para justamente prejudicar toda a causa?
Porra, todas as mulheres do mundo são boas? Não, pô, tem gente boa e ruim. Homem, mulher, Claro. preto, branco, japonês. Cara, isso é normal. O ser humano pode ser bom ou mal. Qual que é o problema de eu chegar e dizer, peraí, a lei, ela tá mal elaborada aqui. Vamos penalizar as mulheres que fizerem uma falsa acusação. Eu já recorri à Lei Maria da Penha, tá? Mais de uma vez na minha vida. Então, tenho um certo conhecimento que não é só político, não é só um conhecimento intelectual de quem estudou e quem se aprofundou nisso, mas é também um conhecimento de quem já teve que ir a uma delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência e passar por todo esse processo. E eu te diria que eu concordo com isso de que não necessariamente pessoas boas ou ruins, sei lá, tem mulheres boas e ruins, tem classe trabalhadora pode ser boa, ruim, O ser humano. Assim, eu acho que isso é um fato. Logo, você não pode dizer que todas as pessoas que fazem X coisa estão fazendo verdadeiramente, são pessoas boas, não acho isso. Mas eu diria que a probabilidade de uma mulher inventar uma acusação, cara, eu não entendo exatamente qual é o benefício que se tira disso, tá? Porque é um processo muito doloroso em que você é constantemente vitimizada e revitimizada. Então, você vai numa delegacia da mulher e aí entra uma coisa que eu acho que precisa ser dita, a forma como as leis em prol da mulher funcionam e essa estrutura, esse aparato jurídico em prol da mulher funciona, precisa melhorar muito. Porque você vai numa delegacia da mulher, em que, em teoria, você teria atendimento especializado, e lá você é questionada em relação ao seu relato antes. Quando recolhem o seu relato, não necessariamente é uma mulher te ouvindo, o que já significa que você está passando por um momento meio constrangedor ali, com alguém que não necessariamente vai entender os problemas de gênero que você está apresentando e tal. Mas você é desincentivada a fazer o relato, a fazer o boletim de ocorrência. E se você recorre às medidas protetivas, que é o direito que foi garantido com a Maria da Penha, você é também desincentivada a pedir essas medidas. Então, assim, só o processo de você pisar numa delegacia da mulher até você sair dali já foi uma bomba de argumentos, de pressão para você desistir de fazer aquilo que você está fazendo. Então, uma coisa ruim? Péssima. Para a mulher que está sofrendo. Exato. Eu acho que, inclusive, esses 80% de mulheres que não chegam a fazer os relatos Sim. tem a ver com esse constrangimento de você ir num lugar... Não só a ver com isso, mas tem também várias questões além, sim. Tem a ver, primeiro, com o fato de que as mulheres têm menos independência econômica. Perfeito. Dependência emocional também. Tem uma série de coisas. E aí não consegue nem fazer o movimento de chegar a uma delegacia porque não sabe como estruturar muitas acham normal o cara bater nela. Também tem isso. Tem uma ignorância absurda. Naturalizam a violência. Não só mulheres, como os homens da relação também acham que podem fazer isso. Cara, isso é uma tristeza do ser humano. Então, veja, outro elemento que eu também acho que desestimula o relato da violência é você chegar num lugar que deveria ser especializado e você ser questionada e você ser revitimizada, porque você tem que ficar contando a violência que você passou e tendo que convencer o outro de que aquilo foi uma violência. Não, então, aí sobre isso eu vou te explicar uma coisa que é interessante. Eu conversei com o Dr. Lordello, que foi delegado milhares de anos, é da Rede TV e tal. Ele falou que o grande problema das falsas acusações é justamente porque o delegado não é minucioso, não pode ser minucioso na acariação, ao receber a denúncia. Porque se o delegado fosse minucioso, ele falou que quase nenhuma das falsas acusações ficariam de pé. Justamente por não poder revitimizar a pessoa. Eu entendo a revitimização. Porra, não é para espizinhar a pessoa, mas eu quero saber exatamente o que aconteceu. Claro. Qual que é o grande problema, Mandy? Olha só, conversando, por exemplo, com uma delegada no Rio de Janeiro, que eu estava no Rio de Janeiro há pouco tempo, que é da Maria da Penha. Ela é delegada especializada. Ela falou, Felipe, eu perguntei para ela a mesma coisa. De cada 10, ela falou 7, 8. É falso. Aí eu falei, mas porra, por que vocês... Ela falou que a gente não pode revitimizar a vítima. Eu falei, tá. Então como é que você vai pegar um depoimento conciso e coerente se você não pode ficar perguntando? Aí, uma pergunta que eu te faço. Tá. O que é que uma mulher exatamente teria de benefício? O que ela ganha? Vingança e dinheiro.
Cara, Isso mas é comum. Crime passional. isso parte do pressuposto de que a lei ajuda e beneficia as mulheres. E eu não acho que seja assim. Eu acho que é justamente o contrário. Digo, não tô falando as leis no geral, o aparato jurídico, o Estado beneficia as mulheres. Eu acho que não. Eu vou te explicar. A nossa luta é justamente para que o Estado consiga entender quais são as nossas questões. Essa é a zica. É o que eu te falei, a lei é necessária. Claro, a Lei Maria da Penha É o que eu estou te dizendo. A lei é necessária. Sempre foi. Qual é o problema? Como ela está estruturada. Porque qual que é a grande questão? Tudo que você falou, eu concordo contigo, tá? Porra, como é que vai fazer? Tem que proteger a mulher, tá certo. Só que qual que é o grande problema? Olha só. O cara, vou dar um exemplo. O caso do cara da Praça é Nossa aí, que tá ferrado. O cara tá 4 anos sem ver a filha, porque a mulher falou que ele abusou da menina. Tudo comprovado ser mentira. É comprovado mentiroso. Agora a menina dos 3 Eu anos... não conheço esse caso. Não conheceu? Não conheço, não. Porra! Rapaz, é um novo aí. Cara, um absurdo o caso todo. O cara foi casado, acho que, 3 ou 4 vezes. Tem um filho no primeiro casamento. Pra você ter uma ideia, todas as ex-mulheres do cara foram depor defendendo ele. Olha a loucura. Por quê? Quando ele terminou o casamento lá, tinha uma filha de 3 anos, tá, tudo bem. Até ele postar a primeira foto na rede social com a namorada nova. Entendi. Puta, aí a mulher fez um bel contra ele. Por quê? Porque falou que ele pegou a filha e colocou o dedo dentro e tirou a virgindade da menina com 3 anos de idade. Eu não... Não, eu só tô te explicando um caso. É um caso qualquer. Cara, a mulher chamou um perito, amigo dela. O perito deu o laudo dizendo que o cara fez o que fez. Só que tá tudo, Ministério Público, tá tudo documentado. O cara sofre esse processo há 4 anos de alienação parental total. O cara passa preso. Só que tá tudo comprovado. O cara trouxe, porque tava em segredo de justiça. Aí denunciou, aí trouxe as provas. Era tudo armado. A mulher contratou, o perito contratado mentiu. Tudo mentira. O cara tá há 4 anos sem ver a filha. Porra, tu acha que a filha ama o cara? O que abusou dela. Tipo, a mãe introjetou esse pensamento na menina. Acabou. Cara, esse cara tá com a vida completamente destruída. Sabe o que vai acontecer com a ex dele? Nada. Aí vai dizer assim, mas esse é um caso? Eu posso te citar tantos outros que eu tenho ouvido. Olha, eu primeiro, não me sinto em condições de opinar sobre o caso concreto. Sim, né? O cara só trouxe de maneira lúdica para nós. Tranquilo. Sim. Eu acho que, novamente, devem ter casos assim. Reconheço. Mas, para mim, eles são a exceção. Então mas o problema para mim é esse. É que eu peguei um delegado e uma juíza. Olha só, peguei um delegado e um perito. Digo, e os 80% de mulheres que sequer chegam a relatar o problema da violência. Mas isso que eu tô te mostrando. Será que nós não deveríamos estar falando sobre isso? Também. E tá pensando por que esses 80% não chegam a fazer o relato? É porque você falou uma coisa. E qual é a falha ali na delegacia, na lei, aonde que não tá exatamente bom? Aonde na sociedade que nós estamos falhando para que mulheres que são submetidas à violência não consigam relatar a violência que sofrem? Vamos lá, olha. Eu acho que nós deveríamos estar falando disso. Olha que interessante. Você falou uma coisa, eu vou corrigir só um detalhe. Porque tá certo e ao mesmo tempo não totalmente. Vou explicar. Eu acho que é uma minoria. Uma exceção. Uma exceção, não. De cada 10, 8 que estão usando a Maria da Penha estão fazendo isso. Aí eu acho que a Maria da Penha não está sendo utilizada pela maioria das mulheres que sofrem. Então, mas eu acho que nós precisamos de pesquisa científica comprovada, tá? É que assim, porque não quero desrespeitar a sua opinião. Não, mas eu te falei, é o número da minha cabeça. De um perito, de uma delegada. É que eu peguei uma delegada responsável, um perito responsável. Mas nós poderíamos eu já peguei advogados responsáveis. Um perito que diriam outra coisa. Então, digo, opiniões as pessoas podem ter. Para mim onde está o dado, onde está o levantamento, onde está a comprovação. Esse é o grande problema. Por ser um assunto polêmico e fechado, o Ministério Público ele não passa. Você tem que conversar com os pessoais na ponta. Pegar delegados responsáveis, eles vão começar a te dizer, não, olha, de cada 10 que eu recebo, 8 é calunioso. E acontece o quê? Não acontece nada. Começar a pegar advogados e perguntar. A questão toda é o seguinte, nós temos 2 problemas. A Lei Maria da Penha está sendo utilizada hoje por pessoas mal intencionadas. As reais vítimas nem estão utilizando. Pode vir a ser utilizada por pessoas mal intencionadas, como tudo pode.
Não. Como tudo na vida pode ser utilizado por pessoas mal intencionadas? Não corroborado pela lei, pô. Essa lei passa a mão na cabeça. Por que a lei passa a mão na cabeça? Porque não acontece nada com a mulher que faz isso. Tu já pensou tu ser preso por estupro? Ficar 6 anos preso numa cadeia, como aconteceu recentemente, o cara sair 9 anos depois e inocente. E não aconteceu nada com a mulher dele. Falei, mas como é que uma lei protege isso? É isso que eu tô te explicando, a lei é necessária. Cara, A lei é necessária, sei, só que essa lei hoje porque, inclusive, não está alcançando a mulher que sofre. As próprias medidas protetivas, elas não são exatamente monitoradas. Digo, as medidas protetivas, que em teoria são aquilo de mais radical que tem na Lei Maria da Penha, sequer elas são exatamente acompanhadas pela justiça, monitoradas para você ver se o cara... Por exemplo, dos quesitos lá da medida protetiva que você pode selecionar é que o cara não chegue perto de você no seu trabalho. Isso não é exatamente monitorado. E se uma mulher tem medidas protetivas, o cara chega perto dela, vai lá na porta do trabalho dela perseguir ela vai na delegacia, registra essa ocorrência, nada acontece. Posso te falar? Digo, leva dias, às vezes nada nunca ocorre. Posso falar pra você? Tanto que muitas mulheres nem chegam a relatar porque elas têm a impressão de que a Maria da Penha não necessariamente ajuda a resolver os problemas imediatos e concretos que elas têm. Digo, essa é a vida real em relação à Maria da Penha. Posso falar uma coisa? Eu acho que pode ter alguma mulher que está utilizando a Maria da Penha, assim como está utilizando qualquer outra coisa para tirar algum tipo de proveito. Mas a vida real, o problema real da Maria da Penha é esse, é que a medida protetiva não é monitorada, é que a mulher não chega nem a fazer o boletim de ocorrência. É o contrário. Eu vou te falar qual que é o problema da Lei Maria da Penha, na minha opinião. É que ela não chega na vítima. A real vítima, os 80% lá que a gente falou... E por que ela não chega? Por causa da educação. O que está faltando é a sociedade educar homens e mulheres em relação aos seus direitos concretos e reais. O que você acha que nós poderíamos fazer para promover essa educação? Exatamente. O que você acha? Corrigir a lei para torná-la justa. Justa. A lei é justa. Efetiva. Só que, e também, obviamente, em paralelo, educar as mulheres sobre o seu direito. Qual é o problema? Se eu tenho uma lei injusta, eu estou jogando tudo no mesmo balde e aí eu já trago a dúvida de saída que não deveria existir. Porque se essa mulher fosse punida por falsa denunciação, ela pensaria 2 vezes em fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Tem um amigo. Isso aqui é real esse caso. Porque a gente ficou do horário, eu estou correndo. Então, eu tenho um amigo que esse cara, ele sofreu uma medida protetiva. A mulher denunciou tal. Beleza. Injustamente. O caso é meio maluco. Ele estava trabalhando numa feira. Um evento enfim, uma feira. A mulher também foi trabalhar na feira. E eles estavam separados no evento. Tipo assim, cada um numa ponta. E ele estava dentro do stand dele. Sabe o que a mulher fez? A mulher foi até o stand dele. Bateu uma foto. Por Deus. E falou que estava perseguindo. O cara foi preso. O cara, na verdade, ela denunciou. Uma semana depois, expedido em prisão pro cara. O cara fugiu. Mas o cara foi pego. O cara é diabético tipo 1, bicho. O cara tem problema real de saúde. O cara foi preso injustamente. Ele ficou 3 meses preso por causa dessa mulher. Até conseguirem pegar as câmeras do evento. Aí levantou as câmeras de segurança para mostrar que, na verdade, ela é quem foi, ela é que fez. Aí chegar no juiz, pro juiz... O cara ficou 3 meses preso. Sabe o que aconteceu com a mulher? Nada. Olha... Eu tô te contando... aí você vai dizer assim, mas Felipe, isso é uma exceção. Mas é uma exceção permitida por lei. Tá, mas olha... Tu entende? E pra ele não é uma exceção. Ele é o único caso que aconteceu dele. Meu pai morreu de câncer. 99% de que tem câncer que meu pai morreu, fumam. Meu pai nunca pôs um cigarro na boca. Sim. Meu pai não é uma estatística. Ele é aquele número que faleceu daquele câncer. Se a lei me permite isso, mano, é que eu falo, tá errado. Qual é o problema da gente verbalizar juntos? Pessoal... Pô, vamos rever essa lei? Vamos ajudar as mulheres, porque eu acho que todos os homens iam abraçar essa causa. Eu acho que nós precisamos rever a lei para aprimorar e permitir com que as mulheres consigam denunciar cada vez mais. Mas vou te falar uma coisa. E punida por falsa acusação. Tu acha que não deveriam ser? Sabe o que eu acho? Mas não, você não acha que deveriam ser punidas? Sabe o que eu acho que nós precisamos fazer? Debater em base ao que é a vida real, tá? O que eu tô querendo dizer com isso?
Eu acho que casos individuais existem, tá? Nós podemos escolher 2 caminhos. Ou nós vamos debater os casos individuais que eu acho que são a minoria, ou nós vamos debater o problema da vida real, da lei como ela é. O mais provável, tá? Com a Lei Maria da Penha sendo como ela é hoje, o mais provável é que aconteça uma falsa acusação ou que a violência que uma mulher sofreu não seja identificada. Tá. O mais provável é que a violência não seja identificada. Pelos motivos que eu te falei, porque para chegar numa delegacia já é uma batalha absurda contra 500 coisas, e quando você chega na delegacia não necessariamente está garantido que você consiga a sua proteção, e quando mesmo você consegue sua proteção na delegacia e você obtém a medida protetiva, ainda assim o agressor vai ter o direito de fazer o seu relato para o juiz. O juiz vai partir daquele pressuposto jurídico básico, que é o direito ao contraditório, se não me engano, que é... Ampla defesa, contraditório, exatamente, sim. Isso, o direito à ampla defesa. Então, o agressor vai ter todo o direito e vai poder elencar todas as provas para se defender, etc. E mais, a maior parte dos delegados e dos juízes que julgam os casos não são mulheres, são homens. Então, assim, tudo... Desde a violência dentro de casa, que é subnotificada, que sequer é entendida como violência, que é naturalizada, até você chegar na delegacia, até você conseguir a medida protetiva, mas foi para um juiz, que quem vai julgar é um homem, partindo do pressuposto, que acho que você concorda, que na sociedade nós... Porque você falou que nós precisamos desenvolver educação para que mulheres Sim. e homens entendam exatamente o que é o não permitido, o que é o não violência. Então, partindo do pressuposto de que se a sociedade funciona dessa maneira, é muito provável que vários dos delegados, dos juízes, das mulheres, dos homens, vários dos agentes envolvidos nesse processo, inclusive, não consigam identificar a violência, porque ainda não tiveram acesso ao conhecimento necessário para identificá-la. Considerando todo esse cenário, eu acho que o mais provável é que um relato de uma vítima seja desconsiderado, ou que o relato nem chegue a ser feito, ou que o relato não seja entendido profundamente. Tá, eu vou concordar com você. Porque violência não é apenas violência física. Tá. A Maria da Penha, ela reconhece como tipificação de violência chantagem, violência patrimonial, que são, digamos, coisas um pouco mais subjetivas. É diferente você dar um soco na cara de alguém. Você fazer uma chantagem, como você comprova isso, né? É distinto. E ainda assim é uma das tipificações. Então, veja, se existe uma dificuldade de entender mesmo a violência física, que dirá esses tipos de violência? Porra, então eu diria... o que eu estou querendo dizer? Exceções certamente existem, tá? E eu não passo pano para isso. Mas eu acho que o problema da vida real da Maria da Penha é outro. E eu tô a favor da gente melhorar a lei. Eu estou a favor da gente rever. Em que pese, não sei se você sabia, a Lei Maria da Penha ela é reconhecida mundialmente como uma das principais leis de violência, de proteção às vítimas de violência de gênero. Digo, ela é reconhecida como uma lei boa, tá? Eu não estou querendo dizer que ela é boa por causa disso. Que várias Ou coisas que não tenha defeitos, sim. Claro, que várias coisas que são internacionalmente reconhecidas, sim. né? Isso não necessariamente significa que é bom. Porque eu acho que tem uma série de falhas. Agora, as falhas que eu vejo são justamente aquelas que ainda seguem impedindo com que mulheres relatem, que ainda seguem invisibilizando e inviabilizando que mulheres tenham sua voz escutada, e não o oposto. Mas você entende, entendendo? Eu concordo com você, eu concordei com você, mas tem, lembra que eu te falei do trans, lá do feminismo no começo, no esporte? Eu falei exatamente esse é o lance. Por exemplo, quando os homens seriam a favor da Lei de Maria da Penha? Eu estou falando homens, sociedade, tá? Homens, mulheres todas, inclusive. Todas as mulheres, todos os homens seriam a favor da Lei Maria da Penha, se visse injustiça completa nela. Por exemplo, a mulher denunciou caluniosamente. Ótimo, ela vai ser punida. Agora, se a mulher não é punida... Mas você acha que a Lei Maria da Penha, ela não é defendida por mais pessoas, em especial homens na sociedade, por causa disso? Por isso. Você não acha que tem mais a ver... Eu mesmo não defendo a Lei Maria da Penha como ela está. Mas você não acha que tem mais a ver com o fato de que é socialmente visto
como mimimi quando uma mulher relata uma violência. Eu te explico por quê. Ou a ver, inclusive, com essa cultura que, por décadas, até hoje, inclusive, segue inferiorizando ou objetificando mulheres? Eu vou te falar melhor. Vou dar minha opinião pra você. De todo o meu coração. Você vai olhar no meu olho e vai ver se não é verdade. Tem uma frase muito comum dita. Todo homem é um potencial. É a puta que pariu de quem fala um troço desse. Eu não sou. Meu filho não vai ser. A maior parte dos homens que eu conheço não eram. Meu pai não era. Homem não estuda mulher. Que porra é essa? Sabe como eu entendo essa frase? Eu entendo essa frase da seguinte maneira. Uma vez que na sociedade a gente não possui ainda, de maneira difundida, a ideia do que é ou não o consentimento, retomando lá o consentimento, isso ainda é nublado, não é entendido. Não, fica comigo no estudo. Calma, isso é muito... a palavra é forte pra cacete. Claro, mas uma vez que isso ainda não está exatamente estabelecido... Tá bom. Uma vez que você cruze o limite do consentimento, que você pode estar cruzando de maneira consciente ou inconsciente, você cruzou, entendeu? Então, nesse sentido, eu diria que homens em potencial podem cometer violência, veja bem. Uma vez que na sociedade a cultura não nos permite entender qual é o limiar do consentimento ou não. Eu entendi a tua correção, entendi. Não vou discordar de você, só que discordando em que ponto? Quando eu digo todo homem é o meu cacete. Todo homem não. O ser humano é um ser potencialmente terrível, potencialmente ele é. Mas todo ser humano é? Porra, não vou dizer isso. Meu ponto é o seguinte, mano, olha só. Palavra estúpida, porra, muito forte. É muito forte. Eu cheguei pra Márcia, eu perguntei pra ela, vem cá, tu conhece algum homem a favor do estupro? Porra, eu não conheço. Se chegar um cara na roda de amigos e dizer, porra, comi a menina, ela disse não, mesmo assim eu peguei ela. Ele vai tomar um pau na roda. Não é bem visto em lugar nenhum. Na cadeia, o que acontece? Então, qual que é a grande questão? Quando você generaliza e traz isso ao homem, é isso, você está colocando o homem num ambiente de um ser deletério social. Sabe e não qual é que eu real. acho que é o problema dessa frase? O problema é que não ajuda a ganhar os homens para serem nossos aliados. Agora vou chegar. Na luta contra o machismo, contra a violência sexual. É disso que eu ia falar. Porque de antemão já disse que aqui, uma vez que todo homem é isso, logo o problema da sociedade é o problema de homens versus mulheres. É isso que eu ia trazer para você. Eu acho que nós podemos ganhar os homens para que não cometam violências, seja de maneira consentida, digo consciente, seja de maneira inconsciente, porque pode ocorrer. É isso você aí. faz algo, você não entende, você não sabe o que você está fazendo. Porque culturalmente várias coisas são aceitas, várias violências são aceitas. Então você me entendeu. Então eu acho que nós vamos ser aliados, cara. É disso que eu tô falando. Agora, como é que a gente vira aliado? Quando o discurso começa a mudar. Por exemplo, a mulher que está fazendo falsa calúnia, ela tem que ser punida. Quando a mulher começar a verbalizar isso, ela vai estar protegendo a real vítima. Porra, quando eu digo assim, o homem que abusa de uma mulher ou que pega uma mulher sem consentimento tem que ser preso. Pô, tô ajudando quem é vítima. Qual é a grande questão? Quando a sociedade começa a degladiar os discursos e você começa a perceber um amparo da lei que privilegia um e não está olhando o todo. E aí, ao invés de arrumar, vamos verbalizar, vamos arrumar, todo mundo ia ser a favor. Só que aí, de novo, são os poderes degladiando. Posso te falar uma coisa? Eu acho que na sociedade capitalista não tem como a lei ser justa. E eu luto para aprimorar e aperfeiçoar as leis. E eu acho que quanto mais direitos a gente conseguir para os setores da sociedade que precisam de direitos, eu acho que é melhor, é positivo, é bom. Mas ainda que a gente conquiste um monte de coisa, eu acho que vai ter desigualdade, vai ter injustiça. Porque a lei, ela é a sistematização de regras de uma sociedade, correto? É aquilo, as leis são aquilo que a sociedade permite ou não permite. Sim. Só que a base, a estrutura, a fundação dessa sociedade já parte da desigualdade, já parte de uma premissa em que, em teoria,
num papel, dizem que nós somos todos iguais. Mas na prática, nós não somos todos iguais. Porque alguns nascem sendo aqueles que só têm a sua força de trabalho para vender e que não tem nada. E quando eu digo não tem nada, não é o celular, não é nem uma moto, um carro, uma casa, roupas, bens, não é exatamente isso. Mas que nós não somos donos das fábricas, das terras, das indústrias, do maquinário, nós trabalhadores, enquanto uma minoria da sociedade são aqueles que, por deter essas coisas, podem comprar a sua força de trabalho. E a sociedade se estrutura a partir disso. Essa é a contradição fundante do que é o capitalismo hoje. Então, pela lei, em teoria, no papel, somos todos iguais, todos temos o mesmo direito. Só que essa sociedade, ela se erigiu sobre essa base. E as leis servem para regular o funcionamento desta sociedade que se erigiu sobre essa base. Então, não tem como a lei ser justa. Porque a lei, necessariamente, sempre ela vai ter como função manter essa sociedade da forma como ela é. Mas é que a lei, ela tenta trazer justiça, pelo menos na desigualdade. Porque desigualdade, mano, sempre vai ter. Então, independente... Mas deveria? Cara, vou te dizer uma coisa que parece ser absurda. Mas eu entendo o raciocínio. Por exemplo, você acha que todo mundo deveria fazer faculdade? Deveria poder fazer faculdade? Sim. Eu acho que não. Deveria poder, sim. Eu acho que não, porque nem todo mundo tem intelecto para isso. E é normal do ser humano. Porque tem gente que nasce com deficiência intelectual, baixo déficit cognitivo. Não tem como ele sentar num banco de universidade, ele não vai pegar. Mas aí você vai dar o diploma para ele como? Ela deveria Não, aí você vai dar o diploma para essa pessoa trabalhar como? De várias maneiras. Cara, é isso que eu te falo. De várias maneiras. Mas é por que o ser humano não é todo mundo igual? Eu cuidava de um orfanato na Rússia de crianças com baixa capacidade intelectual. Cara, eles não iam fazer faculdade nunca. Porque eles não podiam fazer faculdade. Na Rússia não pode, não iam poder. Só que eles iam trabalhar como eletricista, como chefe de cozinha. Faculdade especializada, por exemplo, que conseguisse suprir as necessidades intelectuais dessas pessoas. Mas não consegue entregar a excelência de trabalho. Não consegue. A pessoa não vai ser. Ela não vai conseguir desempenhar. Ela não consegue. É cognitivamente claro, eu entendi. limitada. Mas eu digo assim, que sempre vai haver diferença na sociedade. Ela deveria ter o direito ao estudo garantido. Não, o estudo... Eu sou a favor disso. Todos eles estudavam. E é o ensino superior. É que o ensino inclusive. O que seria o ensino superior? Uma capacidade técnica avançada para exercer uma função de grande responsabilidade social. Médico, por exemplo. Porra, você quer um médico com baixo QI ali na tua frente? Que de repente vai confundir um bagulho ali, óbvio? Sim, mas é que o debate aqui não era exatamente... Não, eu sei. Eu digo assim, que a sociedade sempre vai ter diferenças, independentemente de capitalismo, socialismo. E a lei, ela visa tentar equiparar todo mundo, pelo menos socialmente, a gente tem os mesmos... Em teoria. Entendeu? Em teoria. Na prática, acho que não é assim. O que eu digo é o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela é necessária. Ela não está ajudando as reais vítimas, porque 80% não estão indo lá, só 20%. E está beneficiando a mulher que é mau caráter e está usando dela. Se a gente mudasse e corrigisse a lei, houvesse uma verbalização maior dos grupos feministas para corrigir essa aberração, você ia ter certeza que 80% dos homens iam estar verbalizando a favor. Eu vou te falar uma coisa. Entende? De todos os debates que eu já fui, não é que foram uma infinidade, mas algum contato com essa polêmica eu já tive, tanto com pessoas que têm uma opinião parecida com a minha, quanto com advogados e pessoas que defendem essa ideia que você está defendendo. Em todos esses debates, eu sempre vi o meu lado, digamos, dizendo... Acho que podem existir falsas acusações, nós não concordamos, no entanto, nós achamos que o problema principal da Lei Maria da Penha é XYZ, que é o que eu disse, e eu não vi o outro lado dizendo existem falsas acusações, mas é verdade que aqui tem 80% de mulheres que sequer chegam a relatar. Que é um erro, é as polarizações dos debates. Então você está entendendo? Por exemplo, eu entendo você e concordo com tudo que você trouxe. A minha única questão é o que eu te falei. Por que ninguém verbaliza? As mulheres deveriam ser punidas por falsas denunciações. Porra, por que ninguém fala isso, Mandy? Por que ninguém fala isso? É isso que eu não concordo. Deveria ser dito, olha, mulher, você que tá indo lá falar que o cara abusou da própria filha e é mentira, tu tem que ficar presa 10 anos. Eu tenho... Pô, já pensou tu ser presa numa cadeia por falsa acusação, rapaz? Inocente?
Sabe por que eu não... Se você me falasse, se você aqui agora no debate dissesse, Mandi, fala essa frase, Entendi. Sabe por que eu não diria? Porque eu acho que essa frase está dentro de um contexto, de uma lógica, de um raciocínio que, neste momento político, tem uma função, que é deslegitimar as lutas mais gerais das mulheres e deslegitimar a Lei Maria da Penha de conjunto. E eu acho que nós precisamos defender a Lei Maria da Penha e não deslegitimá-la. Eu entendi você. Defender aprimorando, defender querendo melhorias, mas não questionar de uma forma que faça com que, por exemplo, como eu vejo nos debates do lado dos masculinistas, dos machistas fazerem, que, cara, se eu fosse uma mulher submetida à violência, assistindo aquilo, se eu não tivesse tido acesso ao... sei lá, a coisa, né, a conteúdo, se eu não tivesse entendido mais a fundo o problema da violência, vendo uma pessoa dizer isso, eu diria que a Lei Maria da Penha não serve. Que ela não presta, que é mimimi, que as mulheres inventam coisas, que nem existe opressão, nem existe violência, nem existe machismo, blá, blá, blá. Então, o meu problema é o seguinte... Não conte comigo, não você, mas digo, no geral, não contem comigo para reproduzir argumentos, frases, ideias que, na aparência, podem parecer aqui, não, estamos querendo apontar um problema real, mas que, na prática, vão servir para deslegitimar algo que eu acho que é importante. Mas por que vai deslegitimar? Veja bem, você está conversando comigo. Eu tô apoiando tudo que você tá falando. Você. Eu sei. Eu gostei muito da sua forma de debate, porque eu acho que é honesto. Só que eu não vejo as outras pessoas que têm opiniões parecidas com a sua defendendo da mesma maneira. Não vejo. Eu entendo. Só que, Mandi, como é que a gente muda o mundo? Na minha cabeça. Talvez eu seja romântico. Mas é tentar ser fiel à verdade. Até o fim. Não dá para eu fechar os olhos quando eu vejo uma lei que não pune ninguém que faz e utiliza ela de maneira desonesta. Eu tenho que chegar e dizer, gente, isso está acontecendo, porque está acontecendo. E vamos parar com isso. Corrige esse detalhe aqui, ó. A mulher que fez a falsa acusação, ela vai começar a ser punida. É só isso. O resto, vamos melhorar a lei ainda mais em favor das mulheres. Eu não tenho problema. E aí, de novo, talvez, se as pessoas começassem a verbalizar, não ia acabar, ia só melhorar, porque você ia começar a trazer pessoas pro lado que ia dizer, pô, isso aqui é bom senso. Agora, aqui tá certo. Então, assim, eu acho que os debates, os movimentos, eles perdem no avanço daquilo que realmente é prioridade. Por quê? Porque os grupos de poder pegam as polêmicas para ficar só degladiando, e aquilo que é uma prioridade a ser tratado, como a gente falou do trans, movimento feminista, e agora nessa questão, não são realmente apreciados. Então, de novo, para a gente matar isso aqui, eu sei que deu o seu tempo, você tem que ir embora. Gostei muito da conversa contigo. Você é uma mulher, porra, eu queria muito que você voltasse pra gente ter tempo para trocar ideia agora, porque você já me conheceu, acho que dá pra gente trocar produtiva. Que eu quero que as pessoas em casa, elas ouçam, porra, realmente, a Lei Maria da Penha, ela existe para proteger a mulher que precisa de proteção. Só que, pô, pode ser melhorada? Eu acho que tudo pode ser melhorado na vida. Isso é progresso, vamos melhorar. Trans, a mesma coisa. Como é que morre com 35 anos de idade, cara? Como é que eu mudo essa realidade para que essas pessoas vivam mais e melhor? Beleza, vamos tratar desses assuntos, vamos humanizar, vamos... Tá, o movimento feminista foi importante? Na minha opinião, foi muito importante. Exagerou? Eu acho que tem muito exagero. Só que é o pêndulo. E isso aqui vai buscar um equilíbrio. A gente acabou não tratando outras questões. Sim. Eu só acho que falta a verbalização de todos. Porque eu acho que haveria uma unificação, uma unidade que hoje não existe. Justamente por quê? Pelo medo. Medo de perder, entendeu? A causa, sabe? Não, antes de tudo, já aceito o seu convite para um retorno. A gente teve alguns desencontros aí para marcar o dia de hoje. Mas eu gostei muito da nossa conversa. Muito bom. Eu acho que tem pontos que a gente coincide, outros que não. Por exemplo, a sua forma de enxergar exatamente a Maria da Penha, as falsas acusações, tem alguns pontos de concordância com o que eu defendo, mas eu acho que, no geral, a gente discorda. É que você não tá talvez...
tão antenada, digamos, se eu for usar essa palavra tá errada, mas informada sobre a quantidade de falsa acusação. No dia que tiver uma sistematização, um estudo, uma comprovação me trazendo isso, aí eu acho que nós podemos debater. Posso dar um último exemplo para que você vá embora? Aí depois eu só queria falar outra coisa. Para finalizar, eu dou um exemplo para você. O que é feminicídio? O que é o feminicídio para você? Rapidinho, pra gente matar. É um tipo de homicídio cometido contra mulheres pelo fato delas serem mulheres. Tá. Tu acha que alguém acorda não sendo psicopata? Porque psicopata faz qualquer coisa. Vou matar aquela mulher porque ela é mulher? Não. Isso não existe. Sabe o que é o feminicídio? Mas isso, talvez não com essa frase limpa dessa maneira, tá, mas de outras formas. Vou matar por quê? Porque traiu. Tá. Vou matar porque me desrespeitou. Tô contigo. Vou matar porque XYZ coisas que, no fundo, tem a ver com não reconhecer a mulher como um sujeito que tem direitos tanto quanto o homem. Beleza. Como alguém que tem o poder a exercer a sua sexualidade tanto quanto o homem. Tá. Enfim. Vamos agora pensar com outro prisma. Sabe o que é o feminicídio? É o famoso crime passional. Isso é feminicídio é crime passional. O cara mata a mulher porque ela traiu ele. O cara mata a mulher porque não quer o divórcio. O cara mata a mulher porque... tudo que você acabou de dizer. O nome disso é crime passional. Só que mulheres também matam o homem por crime passional. O homem traiu, a mulher descobre, vai lá e joga óleo quente na cara dele. O homem não sei o quê, a mulher vai lá e faz maldade. Crime passional, tá. Violência doméstica. Quem que você acha que é mais violento dentro de casa, homem ou mulher? Homem. Mulher. Eu te explico como. Não, é porque a gente... não vamos relativizar. É mulher. Como assim, Felipe? A mulher, ela xinga mais. A mulher, ela chama o cara de idiota. A mulher, ela chama o cara de burro, de imprestável, tal. É que o homem não liga pra esse tipo de... Mas acontece o tempo todo. A mulher dá aquele tapa primeiro. A mulher... Não sei o quê. Isso é... culturalmente. Olha filme, novela. O problema é que quando o homem vai revidar isso, ou o homem é agressivo, igual a gente falou antigamente, ele batia, o dano é muito maior. O homem chegar e gritar com uma mulher, você é uma inútil, claro, tem um peso psicológico maior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as agressões, elas acontecem. Só que o problema é o dano. O homem é capaz de causar muito mais dano. Então, o feminicídio ele é necessário porque é uma tipificação, é uma agravante, porque o homem tem potencial letal maior. Só que quando você pega os números de crimes passionais, mulheres matando homens e homens matando mulheres, até 2016 era o mesmo número, cara. Agora caiu um pouco, a mulher matando menos, tá? Mas ainda não é muito, é tipo assim, 100, 200 a menos, tá ligado? Entre homens e mulheres. Sim, mas tem uma diferença. Tá, qual? Porque mulheres não matam homens por serem homens. Não, mas é o que eu te expliquei, homem não mata mulher por ser mulher. Homem mata a mulher porque assim, ela não podia me trair. Mulher não pode fazer isso. Não é porque ela é mulher, é porque o cara... É louco. É porque a mulher é entendida como inferior ou subjugada ou como alguém que deve prestar... sei lá, esclarecimentos ao homem e o homem não. Não, então, mas se uma mulher trai o cara quer saber por quê. Se o cara trai a mulher também quer saber por quê. Mas qual que é o problema da mulher trair o cara? Digo, por que afeta tanto os homens serem traídos? Primeiro, é porque entendem a mulher como uma propriedade sua, como algo que é seu e que não pode ser compartilhado, dividido. Então, veja, já parte de uma premissa de que a mulher não é um indivíduo, mas é um objeto que é só meu. Agora, qual mulher casada com o marido acha que o marido pode ser compartilhado com outra mulher? Aí eu posso dizer que para ela também é uma propriedade, veja, o homem. Veja. Entendeu? Sim, mas o problema é que afeta a dignidade, a subjetividade do homem de formas específicas, o fato dele ser traído, porque a sua masculinidade é questionada, porque a sua virilidade é questionada. E socialmente vai ser mesmo, tu sabe disso. Claro, todo mundo tira sarro dele, ele é o corno. Vai ser. Agora, por quê? Porque socialmente e culturalmente é isso que ele vive. Então, nós não vivemos numa cultura machista? Vivemos, ué. Que valoriza virilidade e que uma vez que essa virilidade é questionada, isso é um problema para o homem. Então o homem está em sofrimento também, não tá? Claro. É isso. É isso que eu queria te falar. É isso que eu queria te falar, é o seguinte. Eu acho que... Você disse uma frase anteriormente, que desigualdades sempre vão existir. Eu acho que diferenças sempre vão existir.
O problema desta sociedade capitalista, com essas ideologias nefastas como racismo, machismo, etc., é que ela transforma diferenças em desigualdades. Então, ela pega atributos que nós temos, que fazem de nós seres diferentes, e ela transforma isso num privilégio para todo um setor e numa desgraça para o outro. Então... Não vai dar tempo da gente debater aqui. É que eu não sei se isso é inevitável, mas tem entendeu? uma origem... É que eu não sei se é inevitável. Essas desigualdades que surgiram e foram criadas na sociedade, inclusive nós podemos historicizar isso. Para tentar entender qual foi o momento que surgiu, por que surgiu, de que forma se desenvolveu. Não vai dar para desenvolver aqui. Então, para mim, o ponto é o seguinte. De que maneira nós podemos nos unir? Tá bom. E eu espero ter o máximo de aliados, mulheres e homens. Claro. Tá? Para mim, isso não é um problema. Tem vertentes do feminismo que acham que isso é um problema. Para mim, não. Para mim, isso é crucial, fundamental. Ser humano com ser humano, né? Mulheres e homens. Mas diria mais. Mulheres e homens da classe trabalhadora, mais do que tudo, precisam se unificar para lutar contra o machismo, as desigualdades, mas contra essa sociedade capitalista que se estruturou de uma maneira... que deixa 99% da sociedade à míngua, à margem, podendo ser submetida à pobreza, à desigualdade. Mas, enfim, a gente nem entrou muito nesses debates mais sociais. A gente vai voltar, a gente vai fazer. Isso. Mas de que maneira nós podemos nos unificar, portanto, para combater essas desigualdades que foram teorizadas, pela verdade, historicizadas... com a verdade. E aí eu vou te dizer o seguinte, em todos esses debates que eu fui, mais uma vez, eu sempre vi um lado defendendo o direito dos homens, por exemplo. Eu sei. Sabe por quê? Porque eles omitem a verdade. Eles só querem a verdade até a página 5 do livro deles. Minha luta aqui, o meu lema desse programa é sempre na busca da verdade. Eu não vou relativizar a verdade. Eu não vou porque me beneficia. Eu não quero me beneficiar, eu quero a verdade. Eu quero deixar esse mundo um lugar um pouco melhor que eu encontrei quando eu morrer. O meu ponto é o seguinte, mulheres estão em sofrimento. Estão. Agora, vamos ser honestos até a última página do livro. Estão. Em muitos aspectos. A maior parte das pessoas da sociedade estão em sofrimento. E dois errados nunca vão fazer um certo. Não é porque eu estou em sofrimento que eu vou fazer sofrer. Eu preciso trazer luz, eu preciso equilibrar, eu preciso trazer verdade e justiça. Matamos aqui. Eu tratei tudo isso contigo, o papo foi cabuloso, eu tenho muito pra gente falar. A minha única questão foi essa. Eu sou a favor das leis, em favor das mulheres. Eu acho que as mulheres têm que sim ser protegidas. Como eu disse, eu sou um cara casado, eu tenho uma filha pequena. Eu quero que ela seja maximamente protegida, sim, num mundo bom e equilibrado. Você vai precisar lutar muito pelo direito das mulheres para que ela possa crescer. Só que eu não quero que a minha filha, por exemplo, receba informação do tipo assim, não, se ele te trair, faz o seguinte, faz lá um BO contra ele, que ele tá ferrado na vida dele. Eu não quero que a minha filha seja perversa. Eu quero que a minha filha seja justa. É só isso. Eu quero criá-la para um mundo de justiça, onde ela é protegida, mas ela não vai usar da proteção que ela ganhou para prejudicar outros. Dois errados nunca vão fazer um certo. Mande, o papo foi sensacional, já passou o teu tempo, eu quero agradecer você. Por favor, volta. Claro. Não, mas tem que voltar. Não, vai ficar na promessa, não. Vai voltar. Porque, cara, o papo foi cabuloso. Nem vi o tempo passar. Eu também não. Deixa uma palavra, por favor, pro pessoal. Na sequência eu finalizo. Mas, cara, você é uma menina equilibrada. Eu já vi que dá pra gente... Porra, dá pra nós trocar muita ideia boa. Dá. Eu quero aprender muito com você. Então, por favor, volta. Tá bom? E, gente, aqui no off, antes do debate começar, a gente conversou sobre um monte de coisa e nós temos um monte de assunto, coisas em comum que a gente pode... Opiniões até... que dá pra gente desenrolar. Então, certamente quero voltar, Obrigado. Tá bom? Gostei muito do debate. Eu espero que meninas como a sua filha e demais... Ontem, quer dizer, eu não sei que dia isso vai ao ar, mas ontem foi Dia das Crianças. Sim. Eu pensei muito sobre esse tema. Eu espero que meninas, jovens, crianças possam crescer num mundo mais justo, igualitário, que não tenha machismo, que não tenham diferenças sendo transformadas em desigualdades. E eu acho que hoje na sociedade nós estamos, em nossa maioria, mal, doentes.
E como eu te falei, eu sempre vi um lado desse debate pautando esses temas. Então vamos debater a saúde mental dos homens e das mulheres? Vamos debater o problema dos homens negros, o problema da falta do acesso ao emprego dos homens da classe trabalhadora? Eu quero debater tudo isso, eu tenho as minhas opiniões, minha vertente ideológica, sou feminista, socialista, marxista, e eu espero que a gente possa se unificar. Por quê? Porque o sistema capitalista, ele tem... Sabe aquele negócio de o diabo é bem articulado? O sistema é muito bem articulado e consegue nos dividir permanentemente de forma que a gente nem se entenda como aliados nessa mesma luta. Quando um homem comete uma violência contra uma mulher, o que é que ocorre? Além da violência, além de estigmatizar, além de diminuir, invalidar aquela mulher, a gente se dissocia. Eu acho que nós precisamos juntar forças para lutar contra um sistema que se nutre desse tipo de coisa, tá entendendo? Então, nós não concordamos exatamente em tudo, mas o debate foi bom. E, vou terminar com uma provocação. Vai. Eu ouso dizer que o principal problema da sua filha não vai ser exatamente ser incentivada a fazer falsas acusações. Eu acho que o problema vai ser que, muitas vezes, quando ela sofrer violências, ela sequer vai entender que ela passou por alguma situação violenta ou problemática, porque nós ainda temos muito a avançar no entendimento do que é ou não violência, o que é ou não consentimento, o que é ou não permitido. E eu espero que, promovendo debate sobre educação sexual, sobre direito das mulheres, sobre direitos humanos, sobre todas essas coisas, nós possamos desenvolver mais esses entendimentos na sociedade, porque eu acho que isso vai ser fundamental para meninas, mulheres, crianças e todas as pessoas em geral. Então, valeu aí pelo papo. Nóis, nos vemos numa próxima. A honra é minha, muito grato pela sua presença, é muito inteligente, muito bem articulada, bom papo. E eu vou dizer melhor, eu acho que o mais, né? Nós temos muito mais em comum do que... Muito mais nos une do que nos separa, do que contraditórios. E digo que o que vai mudar e pode mudar é quando nós abrirmos diálogo sem omitir fatos da realidade. Quando eu omito para me beneficiar ou para beneficiar meu ponto de vista ou para beneficiar, sei lá, uma causa, e eu fecho os olhos, eu omito a verdade ou a dor do outro, porque a minha dor também é maior ou porque eu acho, então eu já estou tratando, como eu sempre falo, 2 erros nunca vão fazer um acerto e a gente nunca vai sair do lugar. Volta, pelo amor de Deus. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso para Mandy. Para mim, você pode me xingar de feminista, me xinga do que você quiser, que não tem problema, quando na verdade meu objetivo é fazer você pensar. É você abrir seu coração para um mundo que pode ser melhor e cabe a cada um de nós colocá-lo em prática, com bom senso e equilíbrio. É isso. Beijo, até um próximo programa e muito obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que
incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IronTalks, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.